Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que iniciamos na carta aos Hebreus, e dessa feita nós iremos concluir o capítulo 4, fazendo a exposição dos versículos 14 a 16, aonde o escritor ele fala sobre Jesus, o sumo sacerdote eterno. E aqui você vai vendo, porque no capítulo 2 também, se você ler o capítulo 2, versículo 17, ele fala assim: por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Ele vai falando desse assunto do sacerdócio de Cristo, tá? Ele vai dando uma pincelada, até chegar no capítulo 7, onde ele vai falar que sacerdote é esse, e que sumo sacerdócio é esse de Cristo, e por que ele é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que ordem é essa? Mas ele vai explicar isso no capítulo 7. A última exposição que nós fizemos foi sobre o descanso de Deus. O descanso de Deus e a fidelidade da sua palavra. Se você não assistiu, assista essa exposição e eu tenho certeza que você será edificado. Na verdade, assista todas as exposições. Nós sabemos, falamos isso em quase todas as exposições, que a carta foi escrita para cristãos que se converteram a Cristo e eram judeus. E devido à perseguição, estavam pensando em retroceder. Estavam pensando em voltar atrás, estavam pensando em voltar para Moisés, as tábuas de pedra, estavam pensando em voltar para o templo, para o sacrifício de animais, tudo aquilo que o escritor vai falar que é sombra. Vocês querem voltar para a sombra, sendo que Cristo é a realidade dessas coisas? E ele faz uma comparação entre a antiga aliança e a nova aliança. A nova aliança é superior. Jesus é superior aos anjos, a Moisés, a Josué, a terra prometida. Jesus é superior a Arão, ao sacerdócio araônico, à ordem levítica, ao sacerdócio levítico. Então ele vai mostrando pelas escrituras do Antigo Testamento que a revelação de Cristo é superior. Cristo é, nele nós encontramos a suprema revelação. Como eu falei, na primeira exposição, dos versículos 1 a 4, do capítulo 1, eu falei sobre as 9 excelências de Cristo. E a primeira é que Cristo é a suprema revelação de Deus. Toda a revelação que veio antes apontava para Ele. Então, não dá para retroceder. E a carta, nós temos 5 passagens de advertência. O capítulo 2, de 1 a 4, foi a primeira. O capítulo 3, do versículo 7 até o capítulo 4, versículo 1, é a segunda. Tá? A terceira nós vamos encontrar no capítulo 5, a partir do versículo 11 até o capítulo 5, a partir do versículo 11 até o capítulo 6, versículo 8. É a terceira passagem de advertência. A quarta passagem de advertência você vai encontrar lá no capítulo 10, do versículo 26 a 31. E a quinta passagem de advertência está no capítulo 12. Está no capítulo 12. Mas nós iremos chegar lá. Então, voltando aqui para o capítulo 4, depois ele falar do descanso de Deus, do descanso, que há um descanso para o povo de Deus. Ele fala sobre o descanso, que é quando Deus terminou toda a sua obra. Ele fala do descanso de Canaã. E tanto o descanso de Deus como o descanso de Canaã aponta para o estado eterno. Aponta para o novo céu, a nova terra, a nova Canaã, a Jerusalém celestial, na qual nós estamos esperando. Nós já experimentamos esse descanso, nós já degustamos esse descanso em Cristo, mas o descanso no sentido pleno,
real e absoluto só vai acontecer quando ele retornar. E qual a garantia desse descanso? Como nós podemos ter certeza que nós entraremos nesse descanso eterno? Aí entre os versículos 12, o versículo 12 e 13, por causa da fidelidade da palavra de Deus. Aquele que prometeu é fiel. A palavra de Deus é viva, é eficaz. Enfim, assista a exposição lá, que está bem detalhada e explicada. No versículo 13 ele fala sobre o juízo de Deus. E não há criatura que não se seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Haverá o dia que nós iremos prestar contas ao Senhor da obra, Cristo Jesus. E aí, com uma digressão entre os versículos 14 a 16, tá? Que ele fala do sumo sacerdote, Cristo Jesus, porque a carta aos Hebreus, os estudiosos a chamam de o quinto evangelho, porque enquanto Mateus, Marcos, Lucas e João falam sobre o ministério terreno de Jesus, a carta aos Hebreus fala no seu ministério do céu, fala do seu ministério celeste e a sua função como sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, o nosso mediador entre Deus e os homens, é Cristo Jesus. Então ele fala assim, depois de falar da fidelidade da palavra de Deus, mostrando que nós entraremos no descanso eterno, porque a palavra dele é fiel, ele fala assim, no versículo 14, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Conservemos firmes a nossa confissão. Veja, a expressão Filho de Deus vai aparecer várias vezes no Novo Testamento. Eu poderia dar uma lista aqui para vocês, né, dos Evangelhos, as cartas de Paulo, até o Apocalipse. Mas como o nosso tempo é curto, eu vou só ficar aqui com o versículo 14 do capítulo 4 de Hebreus. Filho de Deus aponta para a sua divindade. Filho de Deus aponta para a sua primogenitura eterna em relação a Deus. Filho de Deus aponta e faz alusão que ele é herdeiro de todas as coisas. Filho de Deus aponta para a sua messianidade. Ele é o Messias. Ele é o escolhido. Ele é o eleito de Deus. Então, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Penetrou. E aqui você tem que entender muito bem de Antigo Testamento. Porque no dia do Yom Kippur, o dia do perdão, está lá no capítulo 16 de Levítico. Inclusive, há uma similaridade entre Hebreus e Levítico. E você tem que conhecer bem o sacerdócio araônico, o sacerdócio levítico, os rituais ali do sacerdócio. Quando que acontecia, ou quando era, ou melhor, uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele adentrava o véu, porque tinha um átrio, o tabernáculo, né? E também o templo de Salomão, mas vamos focar no tabernáculo. Tinha um átrio, pátio, tinha o lugar santo, o átrio era o primeiro lugar. O lugar santo era o segundo lugar, compartimento que ela também tinha um véu, aonde ficava a mesa dos pães asmos, aqueles 12 pães que representavam as 12 tribos de Israel. Havia ali o altar de incenso, aonde tinha os materiais especiais que ficavam queimando 24 horas, né? E aquele cheiro gostoso, né? Exalava enquanto os sacerdotes estavam ministrando. Também no lugar santo, que é o segundo compartimento, tinha a menorá, ou candelabro, o candelabro que tinha 7 pontas, que estavam acesos, não poderia ser apagado, para iluminar o lugar santo.
E o terceiro compartimento era o Santo dos Santos, aonde estava a Arca da Aliança. E era dividido com um véu. Tinha um véu. Quando o sumo sacerdote pegava, uma vez por ano, ele matava um animal e ele adentrava. Ele ia de pé descalços, passava pelo lugar santo, até chegar ao lugar, ao Santo dos Santos. E no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, que só ele entrava, o sumo sacerdote, a arca tinha uma tampa. A tampa dessa arca se chamava propiciatório. Daí vem a palavra propiciação, que significa apaziguar, aplacar a ira. Ele jogava o sangue daquele animal em cima da tampa da arca. Tá? Quando o sangue batia em cima da tampa da arca, o propiciatório, a ira de Deus era apaziguada. A ira de Deus era aplacada, porque é isso que significa a palavra propiciar, é aplacar a ira. O pecado do povo era perdoado. E isso acontecia de ano em ano, de ano em ano, de ano em ano. É essa cena que o escritor da carta está falando aqui. Quando ele fala, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Então ele conecta a ideia de penetrar, quando o sumo sacerdote penetrava o véu e ia até a Arca da Aliança, aspergir o sangue, ele compara aqui, tá, os céus como tabernáculo. Os céus foi um tabernáculo onde Cristo Jesus penetrou. E ele penetrou para quê? Ele vai explicar isso em detalhes no capítulo 9, quando ele vai fazer uma comparação do tabernáculo de Moisés. Vai falar que o tabernáculo é um protótipo, foi um tipo do tabernáculo celestial, porque Deus deu a planta para Moisés e falou, Moisés, eu quero que você faça conforme o modelo que eu te dei no monte, que eu te mostrei no Monte Sinai. Mas nós veremos isso lá no capítulo 9, com detalhes. Aqui ele só dá uma pincelada. Ele está ainda argumentando. Então, os céus foi o Santo dos Santos, aonde Jesus penetrou, aonde Jesus adentrou, para levar o sangue da nova aliança. Porque o tabernáculo era um tipo do céu, ou era um tipo do tabernáculo celestial. Era uma sombra do tabernáculo celestial. Então, a garantia de nós entrarmos no descanso eterno é a palavra de Deus, e também porque temos Jesus como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, tá, para levar o sangue da nova aliança. Aí ele fala, conservemos firmes a nossa confissão. Tá? Mais uma vez aqui, o tempo todo, a carta tem esse tom de encorajar, exortar, gente, não é puxar a orelha, não. Vê aí no dicionário, a palavra exortar significa encorajar, empoderar, animar, confortar. Então ele está animando, ele está dando uma injeção de ânimo. Vocês devem conservar, vocês devem se manter firme na confissão. Que confissão é essa? Quando vocês aceitaram a Cristo, vocês falaram que iria até o fim. Vocês falaram que não iria abandoná-lo. Vocês falaram que iria até a morte por ele. Então nós temos que conservar firmes a nossa confissão em Cristo Jesus, que é o sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote, que intercede por nós, intercede por mim, intercede por você, intercede pela igreja. Ele é o mediador. Versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Aqui é interessante porque para o sacerdote sentir as dores do povo, quando Arão e seus filhos e a tribo de Levi, os sacerdotes ali estavam ministrando, eles sabiam muito bem o que o povo passava. Por quê? Porque eles eram pecadores. Então, eram pecadores ministrando em favor de pecadores.
eram pecadores ministrando em favor daqueles que eram fracos. Daqueles que eram fracos. Então, Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, e nós veremos no capítulo 5, de 1 a 10, na próxima exposição, que ele vai falar de 2 critérios. Quais eram os 2 critérios para ser sacerdote? Primeiro, tinha que ser homem. Segundo, tinha que ser chamado por Deus. E ele vai explicar aqui. Jesus é homem, ele é plenamente homem, e o próprio Pai, Deus, o elegeu para essa função. Nós veremos isso no capítulo 5. Aqui ele já introduz isso. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer. Então, esse sacerdote, ou sacerdote da antiga aliança, eles tinham que ter misericórdia do povo. Eles tinham que se compadecer do povo. Eles tinham que se compadecer do pecado do povo. Assim, Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Ele se compadece das nossas fraquezas, porque nós somos fracos. Temos fraquezas morais, fraquezas espirituais, fraquezas psicológicas, tá? Tem dia que nós estamos com a fé lá em cima, tem dia que estamos com a fé lá embaixo, tem dia que nós queremos largar tudo, abandonar tudo, tem dias que nós não cremos em nada, tem dia que pensamos em parar, em desistir, mas o nosso sumo sacerdote eterno, Cristo Jesus, ele se compadece. Sabe por que ele se compadece? Porque ele em tudo foi tentado também. Ele foi tentado em todas as coisas. Aqui não precisa nem explicar. Tudo ele foi tentado. O que você imaginar de tentação que nós passamos, que você passa, Jesus foi tentado. Só com um detalhe. Ele não pecou. Nós pecamos. Ele não pecou. Ele venceu em tudo. Mas ele conhece. Ele sabe quando você pede socorro. Ele sabe quando você está angustiado, está depressivo, está ansioso. Ele sabe porque ele passou por isso. Por isso que ele se compadece das nossas fraquezas. Porque ele foi tentado em tudo. Ele foi tentado, tá? Em todas as coisas. A nossa semelhança. A diferença é que ele não pecou. A diferença é que ele não sucumbiu perante as tentações. A diferença é que ele foi até o fim. Quando você lê ali, Jesus no Getsemane, que ele começa a sentir as dores da cruz, a angústia da cruz. Quando ele fala para o Pai, ele pensou em desistir. O homem sempre quer desistir. O homem sempre quer parar. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu não quero beber esse cálice. E cálice, na Bíblia, traz a ideia de juízo, traz a ideia de condenação, traz a ideia de uma coisa ruim. Então, eu não quero tomar esse cálice. E qual era o cálice que ele tinha que beber? A cruz. Ele tinha que enfrentar a cruz. Mas ele fala assim: todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ele vai até a cruz, ele morre, consumando a nova aliança e a eterna salvação. Que é um dos temas também da carta aos Hebreus. Então, ele, Jesus, ele é plenamente homem, plenamente Deus, tá? E como homem, ele conhece as nossas debilidades, ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece as nossas mazelas, tá? Porque assim como nós somos tentados, ele também foi tentado em tudo. A diferença é que ele não pecou, que ele não sucumbiu. Então, ele se compadece das nossas fraquezas. Você está fraco, meu irmão? Você está fraca, minha irmã? Vá a Jesus. Vá a Jesus e pede socorro. Pede clemência. Fala: Senhor, eu não estou conseguindo suportar. Senhor, esse pecado eu não consigo vencer. Senhor, eu estou com dificuldade. Se compadeça de mim, Senhor. E ele vai se compadecer, porque ele é o fiel sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Graças a Deus por isso. Versículo 16. Portanto, sabendo que ele é o sumo sacerdote,
Sabemos que nós temos que conservar nossa firme confissão. Sabemos que Ele se compadece das nossas fraquezas. Porque aqui, você vê o alerta que Ele está dando aos destinatários. Vocês estão fracos devido à luta, à perseguição, devido aos açoites, devido à humilhação. Vocês estão fracos, estão pensando em parar. Mas Jesus também, Ele passou por muitas coisas, só que Ele não pecou. E se vocês estão fracos e vocês estão pensando em parar, vá a Ele, porque Ele se compadece das fraquezas de vocês. A mensagem foi válida para eles, os destinatários da carta, e para nós também. Por isso que ele fala, sabendo disso, portanto, aproximemo-nos do trono da graça. Aonde ficava o trono da graça no Antigo Testamento? Como eu falei, o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, o terceiro compartimento, tanto do tabernáculo como do templo de Salomão, é ali que ficava o trono da graça. Porque em cima da tampa propiciatório tinha 2 querubins que vigiavam, né? Eles estavam olhando para dentro da arca. E eles tinham as suas asas, e essas asas se encontravam. Começava de cima, no círculo, né? E se encontrava embaixo. Nesse quadrado, ou melhor, nesse círculo das asas dos querubins, tá? Ali estava o trono de Deus. Era ali que Deus se manifestava. Porque o propiciatório é um tipo do trono de Deus. O propiciatório era um tipo, tá, do trono de Deus, onde ele se manifestava. E ali ele perdoava o pecado do povo. Moisés também entrava, tá, no Santo dos Santos e conversava com Deus. E nesse círculo era onde Deus se manifestava e falava com ele. Então ali era o trono da graça. O trono da graça fala da presença de Deus. O trono da graça fala aonde Deus está, o acesso a Deus. O trono da graça fala, né, do seu trono, aonde ele está sentado, onde ele está julgando, onde ele está administrando as coisas concernentes à natureza, à igreja, ao mundo. Então, a Arca da Aliança, o propiciatório, é um tipo do trono de Deus. Então, veja a conexão que ele faz, né, com o Antigo Testamento. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça. Por quê? Antes nós estávamos longe. Antes um homem entrava para nos representar. E ninguém podia entrar. E como o sumo sacerdote apontava para Cristo, e ele abriu o caminho, ele abriu o véu foi rasgado de cima para baixo, mostrando que foi Deus que rasgou, foi Deus que quebrou, foi Deus que dissipou. Nós agora temos acesso a Deus. Nós agora temos acesso ao trono da graça. Então nós temos que se aproximar do trono da graça, porque Cristo abriu o caminho. Não tenha medo. Pode se aproximar. Se aproxima branco, se aproxima negro, se aproxima feio, se aproxima bonito, se aproxima gordo, se aproxima magro, se aproxima rico, se aproxima pobre, se aproxima analfabeto, se aproxima alfabetizados, se aproxima cultos, se aproxima incultos. Todos agora que reconhecem Cristo Jesus como seu Salvador, como seu sustentáculo, como seu sumo sacerdote eterno, você pode se aproximar ao trono da graça, porque o caminho está aberto, o véu está rasgado, todos podem entrar. Aproximemo-nos. Aproximemo-nos. Não podemos ficar distante de Deus. Não podemos ficar distante da graça. Não podemos ficar distante da misericórdia, do favor. Aproximemo-nos. Aproximemo-nos. Aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia. Olha só,
aproximemo-nos com confiança. Porque você, se aproximando ao trono da graça, com confiança, você vai receber misericórdia. E encontrará graça para ajuda em momento oportuno. Tá? Era justamente essa palavra que os destinatários estavam querendo ouvir. Vocês querem misericórdia? Vá a Cristo. Vocês querem graça? Vá a Cristo. Porque Ele, lhe dando a graça, a misericórdia, vocês vão ter que entrar com confiança, se apossar dessas bênçãos espirituais para ajuda em momento oportuno. Cristo estendeu a mão para você. Ele quer te ajudar nas lutas, nas perseguições, nas fraquezas, nas desolações, nas angústias, na ansiedade, na depressão. Em qualquer momento crítico da sua vida, Ele está lá. Por isso, se aproxime com confiança. Se aproxime, não tenha medo, porque você se aproximando ao trono da graça, com confiança, você receberá misericórdia, encontrará graça para ajuda em momento oportuno, porque nós temos o sumo sacerdote fiel sobre a casa de Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe os seus planos, o seu trabalho. Que Deus te dê saúde. E se vocês gostaram de mais uma exposição da Carta aos Hebreus, deixe aqui os seus comentários, deixe o seu like, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas exposições.